Então, retomando, nós estamos com alguma coisa atrasada. Hoje nós estamos tendo aula de psicofármaco, certo? E na semana que vem nós teremos 2 aulas, uma às 9 da manhã e a outra no intervalo, e outra na sequência, deve ser mais ou menos umas 10h15, 10h30, nós devemos ter uma segunda aula. Se a gente fizer isso 2 semanas, a gente consegue emparelhar a matéria. Eu espero que o slide da semana que vem eu já passe para vocês ainda agora no início da semana. O de psicofármaco você deve ter recebido, eu passei agora de manhã ainda, lamento que passaram na última hora, mas passei agora de manhã ainda, tá? Estou aqui olhando as mensagens para ver se a Maria Paula não está mandando nada, porque a Maria Paula está mandando coisa, vocês sabem disso, né? Na primeira aula a gente falou sobre entrevistas, sobre examinações do ego, grandes síndromes psiquiátricas, certo? Agora nós vamos começar a falar sobre psicofármaco e aos poucos falamos sobre as patologias. A ideia que a gente tem hoje é uma ideia bem rápida das patologias, porque vocês das patologias do psicofármaco tem uma noção do que a gente usa de medicação. Assim, né? Então a gente tem que entender que, primeiro, os psicofármacos, os remédios usados na área psiquiátrica, são divididos em 6 grandes grupos: os antidepressivos, os ansiolíticos e hipnóticos, os antipsicóticos, os moduladores de humor, os cognitivos e as chamadas drogas antifissura. Como diz o nome, a gente deve tentar usar as medicações dentro daquilo que é a sua indicação primeira, tá? Os depressivos para pessoas ansiosas, antipsicóticos para quem está psicótico, moduladores de humor são os remédios para pessoas que estão populares, reforçadores cognitivos para a atenção e as drogas de fissura para quem usa substâncias ativas. Os antidepressivos são, tem uma os depressivos como se denominam hoje. Você tem que entender o seguinte, que nesse exato momento uma grande modificação de como se classificam as substâncias, não só na medicina, mas como toda a medicina. Então, provavelmente, quando eu vou estar tendo aula hoje, daqui a 2 ou 3 anos, vocês vão pegar um livro e não estará mais dessa forma como aqui está. Quem está assim aqui hoje, como é que funciona a situação? Quando começaram a perceber que tinha a possibilidade de tratar com medicações pessoas que tinham depressão, foi mais ou menos uma coisa acidental, assim, sabe? Tem uma época em que as pessoas usavam muito medicação para pressão alta, uma medicação chamada serpentina. Um alcaloide, uma substância chamada ralfóbia serpentina. A reserpina ajudava muito a pressão arterial elevada. E a reserpina dava muita depressão. Os caras foram entender por que as pessoas que tomavam reserpina para melhorar a pressão alta tinham depressão. Eles perceberam que essas pessoas tinham diminuição de uma substância chamada serotonina. Ao mesmo tempo, naquela época tinha muita tuberculose, como temos novamente hoje em dia. Perceberam que alguns tuberculostáticos melhoravam a depressão e até mesmo deixavam algumas pessoas eufóricas. E foram atrás disso. O que acontecia? Eles perceberam que esses remédios aumentavam serotonina. Eles ali começaram a se dar conta que a tal da serotonina, quando diminuída, deixava o cara triste, e quando aumentada, deixava o cara bem, ela tinha alguma coisa a ver com a tal da depressão. Eles começaram a buscar substâncias, medicações que pudessem aumentar a serotonina na fenda sináptica. Além disso, aos poucos se percebeu que não apenas serotonina, mas também nora e dopa tinham a ver com a questão depressiva. Então, os remédios que vocês estão vendo aqui nessa lâmina são todos remédios que atuam aumentando ou serotonina, ou nora, ou dopa, ou mais de uma ao mesmo tempo. E as classificações que vocês podem ver, exatamente elas são classificadas com esse nome, assim, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, ou seja, ele inibe a recaptação da serotonina, aumentando então a presença dela em fendas sinápticas. Então, os nomes são explicativos: inibidor de recaptação de serotonina, inibidor de recaptação de nora e dopa, serotonina e nora. Esses remédios todos, os remédios que estão no mercado atualmente. As primeiras medicações eram o que chamaram agentes cíclicos não seletivos, os tricíclicos. Até hoje, para prescrever no SUS, amitriptilina, imipramina,
clomipramina, excelentes remédios que funcionam muito bem, mas cheios de efeitos colaterais. Aumentam peso, efeitos anticolinérgicos, e diminuem libido. Como os primeiros remédios eram muito assim, sujos, eles começaram a procurar remédios que atuassem mais especificamente na serotonina e não tivessem tantos efeitos colaterais, eles não atuassem tanto em outros receptores, como os receptores histaminérgicos, receptores anticolinérgicos. Eles foram buscando essas medicações. Aí surgiram os inibidores seletivos. O primeiro inibidor seletivo que surgiu foi a fluoxetina, o Prozac. Quando surgiu o Prozac, pessoal, você não tem nem noção, você sabe? O Prozac foi assim, uma descoberta, foi genial. O remédio melhorava a depressão, um baixíssimo padrão de efeito colateral, certo? Então, as pessoas se sentiam melhores com a Prozac. Foi um achado, um achado. Naquele tempo não tinha internet, não tinha os chats assim, para fazer a opinião da gente sobre o negócio, né? Então um cara escreveu um livro escrito Escutando o Prozac. Esse livro era um livro de depoimentos de pacientes dizendo como haviam melhorado com o Prozac. Esse livro vendeu feito com água, você sabe, os caras compraram milhares de livros no mundo inteiro. E o Prozac foi um boom de mídia e de efeito, um grande remédio. Hoje em dia, ainda os inibidores seletivos de recaptação de serotonina são os remédios mais utilizados. E eles têm uma ação realmente muito boa por questão de tristeza e de choro. Isso melhora muito a tristeza e o choro. Os remédios baseados em nora e dopa melhoram mais o aspecto da apatia. Então, pacientes que são mais apáticos e menos tristes, provavelmente vão melhorar mais com remédios que trabalham com nora. Mas se tem mais tristeza, talvez melhorem mais com remédios que trabalham com serotonina. Eu aqui apenas peguei 2 ou 3 classes, que são as classes mais usadas, para que a gente possa ter uma noção de como é que elas funcionam. A primeira classe, a gente tem que saber disso aí, são os primeiros remédios chamados antidepressivos cíclicos não seletivos. Muitas vezes vocês vão ver chamar toda essa classe de tricíclicos, mas na verdade tricíclicos é apenas um pedaço desse grupo. No nosso meio, nós temos ainda a amitriptilina, o triptanol. Vocês estão vendo aí a dose que ela funciona para a depressão, pessoal. De 150 a 300 miligramas ela funciona para a depressão. Muitas vezes, vocês vão ver uma pessoa tomando 25, 50, 75 miligramas de amitriptilina à noite. Uma pequena dose à noite da amitriptilina ajuda a dormir, melhora um pouco a ansiedade e é um excelente remédio para a dor. Então, vocês estão vendo a amitriptilina sendo utilizada em pequenas doses para fibromialgia, enxaqueca, né? Em doses maiores como antidepressivo. Todos esses remédios aqui podem aumentar intervalo QT, amitriptilina mais que todos. Então, pacientes, para poder usar amitriptilina, tem de fazer um eletrocardiograma prévio e regular de eletrocardiograma. Se o paciente tem bloqueio de amo, ele tem contraindicação absoluta a amitriptilina. O mesmo é quase todos os outros, mas a amitriptilina é o mais de todos. Clomipramina, hoje em dia tem no nome comercial de Clo. É um baita antidepressivo maravilhoso. Ele é bom para depressão, bom para ansiedade, bom para toque, bom para fobia, excelente antidepressivo. Só que ele é cheio de efeitos colaterais. Tem muita prisão de ventre, você tem ideia para dar ele paralítico, você tem um remédio muito interessante, diminui libido, aumenta peso, excelente antidepressivo, mas cheio de efeitos colaterais. Imipramina, até pouco tempo atrás, tinha no SUS, mas agora, acho que esse mês, agora foi retirado do mercado brasileiro. Um bom antidepressivo, também vocês vão ver aqui que em doses maiores ele é usado para depressão de 150 para cima, e algumas vezes vocês vão ver a imipramina sendo usada em baixas doses para tratar enurese noturna e ejaculação precoce, pelo efeito anticolinérgico dessa medicação. Nortriptilina, o Pamelor, ainda está no mercado. Bom antidepressivo, muitas vezes usado para pessoas idosas, porque ele tem baixa hipotensão postural. Você sabe que hipotensão postural é um problemaço, né? Se velho cai, velho quebra, né? Então, é um bom antidepressivo para velho, baixa hipotensão postural.
Hoje em dia ele continua sendo a primeira indicação para depressão de Parkinson, certo? E nortriptilina ainda é uma boa indicação para Parkinson. E também é um remédio interessante para pessoas que querem parar de fumar. Claro que o remédio que mais se usa é a bupropiona, né, você sabe, mas a nortriptilina ainda é um remédio interessante para quem quer parar de fumar. Esses são remédios, então, antidepressivos primeiros que tiveram, bons remédios. Como eles têm muita ação em muitos neurotransmissores, eles são cheios de efeitos colaterais, aumento de peso, diminuição de libido, tratamento postural, efeitos anticolinérgicos. E esses são os inibidores da recaptação da serotonina, são mais modernos. O primeiro deles foi a fluoxetina. Aí eles foram sendo criados outros medicamentos. Na verdade, o primeiro deles foi a fluvoxamina, mas o que estourou mesmo foi a fluoxetina. Então, esses remédios, o primeiro da lista é o citalopram. Citalopram, você vê que tem uma pequena margem de aumento de dose, porque hoje em dia tem uma black box lá do FDA, dizendo que ele pode dar problemas cardíacos acima de 40 miligramas. É um bom remédio para depressão, é um bom remédio para ansiedade. Ele tem um nível de engorde médio, tem um nível de inibição sexual mais pronunciado um pouquinho, então é uma boa medicação. Derivado dele, o escitalopram, o Lexapro, é um remédio com baixíssimo nível de engorde, baixíssimo nível de inibição sexual, uma boa medicação. Ele funciona em 7 dias, já começa a funcionar. Os demais aqui levam 20 a 30 dias para funcionar, esse aqui leva 7 dias começa a funcionar. O que tem de problema do escitalopram, Lexapro? Ele é um remédio difícil de ser copiado. Os outros remédios todos têm cópias similares, genéricos, que são realmente bons, alguns deles. A fluoxetina tem até uns 80 marcas diferentes de fluoxetina. Mas o escitalopram, a maioria das marcas similares e genéricas, ele não funciona muito bem. Lexapro funciona muito bem. É uma das 3 medicações com o melhor perfil, melhor relação de benefício e efeito colateral. Um bom remédio. Baixo de inibição sexual. Fluoxetina ainda funciona muito bem, um excelente remédio, tá no SUS. Vocês veem que aqui, algumas vezes a gente estranha, já tomando 4 comprimidos, lembra que a dose dela vai de 20 a 80 miligramas a fluoxetina. Nos primeiros 3 meses, ela pode diminuir o apetite. Vocês vão enxergar assim, depois dando fluoxetina alguns dias, um tempo para as pessoas emagrecer. Mas, na verdade, depois que passa os 3 meses, ele engorda, ele causa muita gordura abdominal que não vai embora, e não vai embora mesmo depois que para. Fluvoxamina, um antidepressivo bem razoável, sim, que tem muito uso em sintomas obsessivos compulsivos, toque, jogo caótico. Paroxetina, talvez o melhor de todos para ansiedade, fobias e toque. Excelente remédio. Só que também é o que mais engorda e o que mais dá inibição sexual. E aqui, assim como o escitalopram, a segunda medicação da classe que está entre os 3 com o melhor padrão de efeito, melhor relação custo-benefício. Sertralina, Zoloft, padrão de engorde médio, padrão de inibição sexual médio, excelente medicação, funciona muito bem a sertralina. Esses são os remédios que agem em serotonina e nora. Venlafaxina, o mais potente de todos eles, excelente remédio, funciona muito bem para toque, para ansiedade, para fobias, uma baita medicação. Ele é muito parecida, farmacologicamente falando, com a clomipramina, que nós vimos um pouquinho atrás. Como é que a gente inicia a venlafaxina? Ela pode dar muita náusea, muito mal-estar, tem comprimidos de 37,5 miligramas, ou seja, metade da dose mínima. A gente começa com esse comprimidinho de 37,5 durante 7 dias, só para adaptar o paciente. Depois tu passa para 75. E tu vai encontrar a dose que funciona bem para o paciente, que pode ser alguma coisa de 75 e 225 miligramas. Nível de engorde médio, nível de inibição sexual médio, é um excelente remédio. Assim. Uma prescrição frequente atualmente é a duloxetina, o Simpol. É um antidepressivo que não é tão potente, é bom para a ansiedade. Ele tem uma indicação bem interessante para quadros de dor. Então vocês vão ver esses remédios muitas vezes sendo utilizados para fibromialgia e para outras patologias, até enxaqueca, para outras patologias dolorosas. A desvenlafaxina, que é o Pristic, é um derivado porque a venlafaxina é uma prodroga. Vocês sabem o que é prodroga, né? Prodroga é que nem codeína. Quando a gente toma codeína, a codeína não funciona. Ela precisa passar pela primeira metabolização hepática
O que funciona é o metabólito ativo da codeína. A venlafaxina também é assim, uma prodroga, ou seja, a gente toma, ela não funciona, ela é metabolizada no fígado, e o metabólito ativo da venlafaxina é a desvenlafaxina. Quando ela foi sintetizada, a forma para ser usada como medicação, você imaginava que a gente ia ter todos os benefícios da medicação sem os efeitos colaterais. Só que não. É um antidepressivo bem bom, mas não tem o poder da venlafaxina para tratar a depressão. Claro, o mundo precisa de um remédio que é um canhão, né? Pode usar um remédio menorzinho já ser suficiente. Então é um bom remédio, um baixo padrão de Ward, baixo padrão de inibição sexual, uma boa opção, estica assim. O de baixo não se encontra mais no nosso mercado, mas o pessoal que traz do Uruguai ainda tem um excelente remédio, como depressão de Parkinson. Eu só peguei as classes das medicações mais tratadas. Como é que a gente trata a depressão? Depressão a gente faz assim. A gente começa com uma dose mínima eficaz. Por exemplo, a gente começa com 20 mg de fluoxetina. A fluoxetina leva 30 dias para funcionar. Então, teoricamente, tu começa com os 20 mg e espera esses primeiros 30 dias para ver se tu precisa aumentar ou não. Continuamente, até ou encontrar o benefício, ou encontrar o teto da medicação no teu benefício que seja completo, ou até o paciente ter algum efeito colateral que não permita aumentar a medicação. Se tu tá, por exemplo, vou voltar para a primeira lâmina aqui, que é a lâmina que fala sobre as lâminas. Eu estou usando a medicação como citalopram, excelente remédio para depressão, excelente remédio para ansiedade. Mas, pô, entra no citalopram, tem uma boa resposta, tem uma boa melhora, mas ao mesmo tempo começa a ter inibição sexual, começa a ter aumento de peso. Eventualmente, tu pode agregar uma outra medicação que possa não só colaborar com o tratamento da depressão, mas também melhorar os aspectos do engorde e de inibição sexual. Uma medicação que faz isso é a bupropiona. A bupropiona, além de ser um antidepressivo ativante, assim, que melhora, ficar mais ativo, mais controlado, né? Ele age também na leptina, aumentando a produção de leptina, ou seja, que dá maior sensação de saciedade. Então, algumas vezes contrabalança o efeito de engorde que vem de outras medicações. Não é raro vocês enxergarem um paciente usando 2 antidepressivos. Por exemplo, começa com fluoxetina, que aumenta a serotonina. No aumento da serotonina pode acontecer tremor, pesadelo, sonhos vívidos, insônia, e eventualmente o paciente precisa de uma segunda medicação que ajude a fazer que ele durma melhor, se sinta melhor e também colabore com o tratamento da depressão. Ali vocês estão vendo a mirtazapina, que é um agente nora- e serotoninérgico específico, NASA, mirtazapina. Um baita específico, funciona extremamente bem. Só que efeitos colaterais principais dele, sono e aumento de peso. Então tu pega, por exemplo, uma menina de 22 anos de idade, deprimida, uma depressão chamada atípica. Atípica é aquela depressão que a pessoa só come e só dorme. Dá para ela uma bupropiona, que é um remédio que diminui o apetite e deixa ela mais acordada, é um belo tratamento. Tu pega um senhorzinho, 80 anos de idade, uma depressão chamada típica, e tira todos os prazeres. Depressão típica é aquela que tira todos os prazeres da vida. Ela não tem prazer de viver, não tem prazer de comer, não tem prazer de transar, não tem prazer de dormir. Então o cara chega assim para ti emagrecido. Algumas vezes chega a passar por avaliação para câncer, para perde 10, 15, 25 quilos por depressão. Aí tu usa uma medicação com a mirtazapina, que aumenta o sono e abre o apetite, tu dá para o senhorzinho lá 5, 6 quilos, 7 quilos de peso e um sono tranquilo, um baita remédio. Então, existem remédios com efeitos colaterais diversos que podem ser aproveitados os efeitos colaterais para medicar uma pessoa ou outra. Uma pessoa que tem uma depressão, come mais e dorme mais, um remédio mais ativante. Uma pessoa que tem uma depressão mais ansiosa, sem dormir, sem comer, um remédio mais sedativo. E, eventualmente, tu mistura um com o outro. De novo, se dois seletivos, o serotonina e nora, como a venlafaxina, são os que mais funcionam. Eventualmente, vocês vão ver ele misturado com bupropiona para contrabalançar efeitos como aumento de peso e sedação. E, eventualmente, vocês vão ver algumas dessas medicações misturadas com remédios que dão mais sono. Por exemplo, ali nós temos a trazodona, Donarém. Donarém é um remédio antidepressivo muito ruinzinho, muito fajutinho, mas a trazodona, Donarém, 50 mg, tem uma boa ação sobre sono
melhora a libido e não causa aumento de peso. Então, eventualmente, vocês vão ver esses remédios sendo usados elas vão sendo usadas junto para poder contrabalançar a falta de sono, a diminuição de libido. O trazodona é usado para melhorar a libido, inclusive em pessoas não depressivas. Lá embaixo vocês vão enxergar a agomelatina. Ele age a receptores M1 e M2 melatoninérgicos. Tá? Teoricamente, é um remédio que tem uma melhora para pessoas que têm problemas de sono, vai muito tempo em turno, né? E aí precisam reaprender a dormir. Ele melhora o padrão de sono. É um princípio moderado, mas ele tem uma vantagem, né? Ele tem baixo índice de engorde, e além disso, talvez seja o único remédio que a gente pode usar em pessoas com glaucoma de ângulo fechado. Além dos inibidores, nós temos ansiolíticos. Além dos antidepressivos, temos ansiolíticos. Primeira coisa, ansiedade tem a ver com serotonina, nora e dopa, que nem depressão. Então, trata-se ansiedade com o uso de antidepressivo. Evita o uso de benzodiazepínico. O paciente chega no posto, vai lá, tá dando diazepam pro cara. Não é assim que a gente trata a ansiedade. As classes, inibidores seletivos, inibidores de serotonina e nora e antidepressivos tricíclicos. São os que melhor funcionam para tratar a ansiedade. Uma observação: fluoxetina não funciona muito bem, mas eventualmente é o que a gente tem na mão, né? A gente diz, os remédios, por exemplo, a paroxetina, o citalopram, o escitalopram, a venlafaxina, a duloxetina, a clomipramina, a imipramina, a amitriptilina, são bons remédios para tratamento de ansiedade. Quando a ansiedade é pura, se chama transtorno de ansiedade generalizada, porque a ansiedade pode ser ansiedade generalizada, você vai ficar sempre nervoso, pode ter a fobia, que é uma ansiedade focada, uma coisa, fobia de aranha, fobia de altura, uma ansiedade focada, pode ser o transtorno de pânico, aquela coisa que ela está bem, tem uma explosão de ansiedade, depois volta a ficar bem. Pode ter, nós vamos estudar sobre isso, pode ser vários tipos de ansiedade, mas a ansiedade generalizada, que é um cara sempre nervoso, algumas vezes responde a esse remédio chamado buspirona. O nome comercial dele é Buspar, ou Ancitec. É um remédio, sim, funciona bem para tratar TAG. Se usa 3 com 30 mg por dia, 40 mg por dia, é um remédio. Os benzo, claro que funcionam bem, só que vocês têm que lembrar o seguinte: benzo causa dependência. Tem muito efeito anticolinérgico, então, ao longo do prazo, ele causa aumento de peso e impotência e causa relaxamento muscular, porque eventualmente, pelo uso crônico, pode dar, inclusive, disfagia e problemas do paciente. Então, não é uma medicação que a gente deva sair dela. Você imagina só, eu sou um cara tranquilo, sou um cara de boa, e passo por uma situação que me deixa mais nervoso. Eu posso usar um benzo, eu vou entrar no benzo, e vou parar de usar o benzo. Nossa, eu sou ansioso desde menininho, ansioso a minha vida inteira. Qual é a chance de eu dar o benzo para esse e depois conseguir tirar? Nunca mais tiro esse paciente. Então não há indicação de usar benzo para depressões crônicas. Talvez uma coisa pontual possa ser, mas crônicas não. A gente se trata com antidepressivos. Outra coisa, isso é para ansiedade. O cara vai no posto, está lá com depressão, não pode sair do posto com diazepam. Ele tem que sair com um antidepressivo, não com diazepam, pessoal. Então não é tratamento para depressão. Essas mesmas medicações, algumas delas, têm menos efeito para ansiedade e mais efeito para dormir. Por exemplo, esse benzo dá de baixo, midazolam, trazolantral, né? Antistamínicos, hidroxizina, pode ser usada com a gente para dormir. Hoje em dia tem algumas medicações que são antagonistas da orexina, não sei se você conhece como orexina e hipocretina, né? Orexina, ou seja, no nosso mercado já estão antagonistas duais, como sulvorexante, limborexante. O que é? Você lembra como é que a orexina e a hipocretina funcionam? Ela é um ativador, né? uma substância, um hormônio que trabalha com a deixar acordado. Então, se o cara vai lá e bloqueia o receptor da orexina, ele impede a ativação que vem da orexina e da hipocretina, então aí causa sono. São remédios interessantes, estão no mercado, tem alguns efeitos colaterais que ainda tem que ser trabalhado melhor. Acho que não está bem claro para mim assim, essas medicações, assim como essa medicação que age em receptor melatoninérgico, que é o Ramelteon, assim, né?
Tem que ver bem, tem que ver a interação medicamentosa deles, não é todos os pacientes, tem que ver como é a função hepática. Alguns pacientes podem deprimir com essas medicações. É um remédio que ainda está sob júdice, não é uma medicações ainda assim a larga mão. Usa muito os GABAérgicos não benzodiazepínicos, que também podem causar dependência, mas não tanto quanto os benzo. Teoricamente, o zolpidem, o NOx, ele inclusive pode melhorar a arquitetura do sono. Então, são medicações interessantes. Alguns pacientes com esses remédios têm inquietude, pesadelo e sonambulismo. O paciente fica... Então tem que entender se o paciente pode ou não usar essa medicação. Não é raro as pessoas terem sonambulismo ou zolpidem. Tem que ver. Mas os pacientes que não têm esses efeitos colaterais se beneficiam, têm menos índice de dependência. São medicações que, teoricamente, voltando aqui, nós estamos falando sobre... o que nós falamos até agora, né? Desculpa, pessoal. Vamos estudar, você vê. Um abraço para todo mundo, vamos estudar. Então, retomando, o que nós estamos vendo? Psicofármaco, né? Se divide em antidepressivos, ansiolíticos, hipnóticos, antipsicóticos, moduladores de humor, reforçadores cognitivos, drogas, anticraving. Falamos sobre os antidepressivos que trabalham ou em serotonina, ou em nora, ou em dopa, entendendo que isso é uma classificação que está em trabalho, provavelmente vai mudar, né, com o tempo. Falamos sobre os principais clássicos, são os clássicos, né? Os inibidores seletivos, os inibidores de recaptação de serotonina em nora. As 3 medicações com melhor custo-benefício são sertralina, escitalopram e venlafaxina. Estamos sobre os ansiolíticos, relembrando que não se usa benzo, principalmente em pacientes com ansiedade crônica. Utiliza antidepressivos e inibidores seletivos, ou serotonina e nora. As outras medicações, por exemplo, Mutag, tu pode tentar buspirona, tem uma ação para alguns pacientes, assim, bem boa, para os centenas, né? E esses mesmos remédios, em alguns deles, têm um menor potencial para ansiedade e maior potencial para alguns benzos, né? Esses remédios novos que trabalham com orexina e com melatonina, e os GABAérgicos não benzos, que talvez são os remédios mais que vocês vão prescrever, que é o zolpidem, zolpiclone, salipron, zolpiclone, chamados da família. Antipsicóticos, então lá de novo, antidepressivo para quem está depressivo, ansiolítico para quem está ansioso, antipsicótico para quem está psicótico. Não adianta ficar dando antipsicótico assim para qualquer pessoa, está nervoso dando antipsicótico. Não é uma solução tradicional. O remédio cheio de efeitos colaterais, a gente tem que adiantar, a gente tem que focar para quem está psicótico. Quem está psicótico? Quebrou o teste de realidade do sujeito. Ele não consegue mais avaliar o que é real e o que não é real, e ele fica misturando o mundo interno dele com a realidade. Ou seja, ele acha, por exemplo, ele tem alucinações, tem ideias delirantes, que vocês já estudaram. Os remédios antipsicóticos são divididos em antipsicóticos de primeira geração, típicos, e segunda geração. Essa aqui é uma classificação que também vocês vão ver já em mudança. Tem alguns livros que trazem uma terceira geração, e provavelmente com essa grande mudança, a classificação dos remédios sendo trabalhada, e daqui a pouco mais vocês não vão ver esse tipo de classificação, vocês vão ver os remédios classificados por seu efeito em neurotransmissor, o que é uma loucura. O dia até agora, assim, em vez de termos 2 classes, 3 classes, passamos a ter 30 classes. É pau. Mas, assim, estamos tentando entender aquilo lá. Os remédios de primeira geração são os que primeiro surgiram. Né? O primeiro antipsicótico de todos foi a clorpromazina, um Pictil. Ele foi descoberto por acidente, ele era usado como diluente anestésico. E um médico lá que trabalhava como anestesista e trabalhava numa clínica psiquiátrica, ele percebeu que os pacientes que usavam clorpromazina tinham melhor os seus delírios, as alucinações, e ele pegou aquele remédio e levou para a clínica psiquiátrica, começou a usar os pacientes psiquiátricos. E tem uma boa ação. Só que é um remédio sedativo, um remédio que deixava o cara meio quietão demais. Né?
A partir daí foram sendo construídos outros remédios. Então a clorpromazina foi o primeiro, e a partir dele se construiu a levomepromazina, o Neosine, que também é um remédio mais sedativo, dá peso. A mepromazina chega a ser mais sedativo que a cloro. Então, como esses medicações agem genericamente? Elas fazem o bloqueio de receptores D2 dopaminérgicos. Olha a hipótese. A hipótese que o aumento de dopamina em sistema límbico que causa psicose. Por isso o cara que usa muita cocaína, o cara que usa muito metilfenidato, metilfenidina, o cara que usa substâncias que aumentam a dopamina pode eventualmente fazer surto psicótico mesmo sem ter uma genética definida para isso. Por esses remédios, bloqueando o receptor D2 dopaminérgico, eles diminuiriam a ação da dopamina na corrente sináptica, melhorando os sintomas psicóticos. Só que, como vocês lembram, nós temos várias rotas dopaminérgicas no nosso cérebro. A rota do sistema límbico, que melhora o sintoma psicótico. Mas tem a rota, por exemplo, que vai para o córtex frontal, diminuindo a capacidade do sujeito de fazer capacidades cognitivas do sujeito. Nos pacientes que tomam Aldol, haloperidol, dizem, olha, meu cérebro fica colado. Isso é um remédio que pode alterar a função cognitiva. Tem uma rota que é chamada tuberofundibular, que vai aumentar a prolactina. Então, muitos desses remédios aumentam a prolactina. O que aumenta a prolactina significa? Aumento de peso, diminuição de libido, eventualmente produção de leite em glândula mamária. Que não é nada mole para o cara que já está psicótico, com as coisas delirantes na sua cabeça. Alguns desses remédios, também pelo bloqueio dopaminérgico em gânglios da base, podem causar os chamados efeitos extrapiramidais. Nós vamos ver aqui para baixo. Então, o bloqueio de receptores D2 ajuda, quando é sistema límbico, para melhorar sintomas psicóticos. Só que ele causa também efeitos colaterais que vêm junto com ele. Além disso, os remédios têm muitos efeitos em receptores estaminérgicos, com aumentos de peso e sedação, anticolinérgicos, boca seca, retenção urinária, diminuição de libido, alfa-adrenérgicos, hipotensão postural. Os efeitos colaterais, então, mais comuns são os chamados efeitos extrapiramidais. O mais comum deles, síndrome parkinsoniana. O cara fica com tremor fino de extremidade e se examina esse efeito através de uma coisa chamada roda dentada, roda denteada. Bota a mão aqui, tu pede o paciente descansar a mão de ti, tu que faz a força, coloca o teu dedo para segurar aqui e tu mexe, com a outra mão, tu mexe a mão do paciente, certo? Quando a gente mexe a nossa mão, o movimento é liso, é retilíneo. Quando o paciente está com um uso antipsicótico, o movimento é como se fosse uma grelha, ele é dentado, certo? Isso se chama roda dentada. Quando o paciente está então, com esse sintoma, ele está provavelmente com tremor, esse sintoma está chamado síndrome parkinsoniana, ele está impregnado. Quando não dá para ver com clareza a roda dentada no braço, tu examina ou no pescoço, ou tu pede para o paciente colocar a língua para fora e tu vai enxergar a face da língua. Os sintomas chamados extrapiramidais. Esses sintomas tratam-se com anticolinérgicos, principalmente um remédio chamado aquiniton, biperidina, mas também pode ser a amantadina e outras medicações que tem no mercado. O mais comum, síndrome parkinsoniana. Ela treme, tem roda dentada, se alorreia, o cara baba. Mas pode ser distonias agudas, pode ser acatisia, que é bem comum. O cara começa a caminhar de um lado para o outro. Quando a gente conversa com alguém, a gente consegue ficar com as pernas cruzadas. Esse paciente não, ele está sempre com as pernas, não consegue ficar com as pernas cruzadas, tem uma inquietude. Ele pode dizer assim, doutor, quando eu deito de noite eu não consigo dormir, porque me dá uma agitação das pernas, as pernas tremem, eu preciso caminhar de noite. Assim. Esse paciente está caminhando dentro do hospital de um lado para o outro, isso é acatisia. E existem efeitos extrapiramidais que não são agudos, que são de longo prazo, como, por exemplo, a discinesia tardia, que é uma alteração que vai, depois de muitos anos de uso da medicação, não necessariamente muitos anos, os pacientes são mais frágeis, por exemplo, crianças, mulheres, pacientes com patologia orgânica cerebral, como HIV, tem mais facilidade para a discinesia. A discinesia é uma patologia, é uma alteração que, ao contrário das outras, se tu para o remédio, ela não para, ela continua tendo. Principalmente a discinesia tem movimentos estereotipados, se estende o pescoço, desvia o olho, tem síndromes orofaciais, por exemplo, assim, chamado síndrome do bombom, ele fica com a língua na bochecha, assim, procurando a bochecha, é o proteína língua,
Esses pacientes torcem, desviam óleo, protraem língua, são chamadas de cinzetagia, é assim difícil, para o remédio não para, assim, provavelmente não vai melhorar. Os antipsicóticos de primeira geração são mais assim, mais fracos. Eles têm mais sedação, menos peso, menos proteína. Os mais fortes têm mais efeito extrapiramidal. O que é um antipsicótico mais fraco? Por exemplo, a clorpromazina, a levomepromazina. Ele precisa, para ter ação, em doses elevadas, lá acima de 200, 300 miligramas. Por isso, algumas vezes, vocês vão ver alguém usando uma pequena dose de clorpromazina, levomepromazina, 25, 50 miligramas à noite para dormir. Porque como hipnótico, ele é um bom remédio. Até 50 miligramas não altera sono REM. A medicação pode ser usada, principalmente dependentes químicos, que não podem usar benzo. Uma boa ideia é usar um Apictil, um Neuzinho, uma pequena dose para o paciente à noite. Um remédio interessante, Neuliptil, propiliciazina, vem principalmente em formato de gotas. É um bom remédio, baixíssimo padrão de hipotensão postural também. É interessante fazer, inclusive, em pacientes idosos. Muitos remédios aqui nem sei se tem mais no mercado. Assim, né? Haloperidol. O haloperidol é a salvação do lavoura. Um baita remédio com baixíssima dose, tem um tremendo efeito antipsicótico e sem sedação, sem aumento de peso, só que tem bastante efeito extrapiramidal. Bastante efeito extrapiramidal. Também o sulpirídeo, equilídrio, aqui ó, tá no meio da página, as benzamidas, tá lá sulpirídeo, equilídrio, que vocês vão chegar muitas vezes o ginecologista prescrevendo como remédio para ansiedade, para depressão. Para ansiedade pode ser interessante, esses remédios todos aqui melhoram a ansiedade. E qual é de todas essas medicações que vocês estão vendo na lâmina, esse aqui é o que mais aumenta a prolactina. Então não é raro vocês verem pacientes usando uma dose pequena para acalmar, para melhorar sono, ansiedade e aumentar a prolactina. Muito comum os ginecologistas usar essa medicação. Então, primeira geração, mais efeito principalmente no perideno. Segunda geração, sedação, aumento de peso dos mais fracos. Então não é raro, o cara está usando haloperidol. Um tempo usando um Acneton, um biperideno para segurar o tremor, a cialorreia, tá, pessoal? Como os psicóticos são divididos em sintomas positivos e sintomas negativos. O que é um sintoma positivo na psicose? Vocês vão estudar de novo esquizofrenia, mas eu vou falar agora para vocês. Um sintoma positivo é um sintoma que a gente enxerga, um sintoma agitação, agressividade, delírio, alucinação, são coisas que chamam a atenção. Sintomas positivos. Esses remédios funcionam muito bem com sintomas positivos. O que é um sintoma negativo? A gente não enxerga tanto. A anedonia, a falta de prazer, a apatia, são sintomas que tu não enxerga muito esses sintomas. Esses remédios que não são bons para esses sintomas. Teoricamente, os antipsicóticos de segunda geração são melhores. Como eles não agem muito em dopamina, mas mais em serotonina, de um formato diferente, teoricamente eles são melhores para os sintomas positivos e para os sintomas negativos, teoricamente, não sempre assim. O efeito lateral mais marcante dessa classe é síndrome metabólica, aumento de peso, dislipidemia, pressão glicêmica, é bem comum nessas medicações, então tem que ter um certo cuidado, pacientes com história já de alteração metabólica, pacientes com história de diabetes. Um grande remédio é a clozapina, o Leponex. Aquela folha que vocês têm sobre exames, lá os exames que a gente pede quando o cara está tomando clozapina. É um remédio que pode dar muita plaquetopenia e muita leucopenia. Então a gente começa com uma dose bem pequenininha, 25 miligramas, vai aumentando devagarinho. É um remédio que demora para funcionar, 3, 4 meses para funcionar. É um remédio rápido, mas é um excelente remédio. Hoje ele é praticamente utilizado em psicoses resistentes. Assim. Psicose, vamos entender, elas podem ser agudas ou crônicas. Nós vamos estudar de novo quando a gente estudar a esquizofrenia. A psicose aguda, por exemplo, assim, tem um trauma, um choque, faz uma reação psicótica. Pode acontecer. Depois melhora, vamos embora. Já que não sou psicótico, você tem reação psicótica. Eu uso uma substância química, eu uso maconha, o cogumelo, e faço um surto psicótico a partir dali.
Teoricamente, eu vou sair desse surto, vou seguir minha vida. E existem psicoses chamadas crônicas. O cara passa a ter a psicose e não melhora mais. A psicose crônica mais comum é esquizofrenia. Esses remédios são usados tanto para psicose orgânica, em delírio, quanto para psicose aguda. O cara, por exemplo, usou uma substância, o corticoide, por exemplo, fez um surto psicótico paranoide corticoide. O cara usou bomba, fez um surto paranoide ou surto depressivo psicótico com bomba, com esteroides anabolizantes. O cara, os esquizofrênicos usaram também esse remédio, antipsicóticos. Então, alguns pacientes vão usar esse remédio para toda a vida. Alguns não, vão tomar ele temporariamente. Risperidona é o que mais vocês conhecem, mas prescreve no ambulatório, porque é o mais barato da classe. Não é que ele seja o melhor, é o mais barato da classe. O olanzapina é um baita remédio. No dia que eu ficar tentando, pessoal, se não encontrar no banho de emergência, olha, o professor aqui está completamente psicótico. Essa, a medicação que eu quero que você me receitem é essa aqui, ó, olanzapina, o Zyprexa. Por quê? Porque apesar de ele aumentar muito o peso, libido, não tem problema não. Ele é o remédio que mais protege para dano cognitivo. E cada vez que o cara faz o surto psicótico, o cara terá dano cognitivo. Eventualmente, o dano cognitivo pode não ser tão intenso, tão grande, a ponto de fazer com que a gente perceba esse dano, ele existirá. E só tu vai ter que testar para enxergar, talvez vai ser bem perceptível. O olanzapina é o remédio que mais protege. É um remédio caro, nem sempre a gente receita. Quetiapina é vários remédios dentro de um só. Em pequenas doses, funciona bem como sedativo. Você vai enxergar ele sendo usado, por exemplo, contra a impossibilidade de pacientes mórbidos. Você vai enxergar ele para controlar a agressividade, agitação, insônia, demências. E um remédio, baixo índice de engorde, baixo índice de remissão sexual. Em doses mais altas, ele pode ter um bom efeito antipsicótico, certo? Que nem sempre se mantém, mas é um bom efeito antipsicótico. Também é interessante, aripiprazol, o Abilif, um remédio mais ativante. Então, se o paciente tem uma psicose mais parada, com mais efeitos, mais sintomas negativos, bom remédio. Se tem uma psicose mais agitada, mais agressividade, mais alucinação, talvez ele fique muito agressivo com esse remédio, agitar mais o paciente. Os remédios abaixo são remédios novos que estão entrando no mercado. Eu não tenho muita experiência com eles assim, mas eles nem estão no mercado brasileiro, mas devem entrar ainda esse ano. Esse que a gente chama de segunda geração, talvez tenha a segunda e terceira misturada, se não é discutido isso. São remédios que trabalham mais serotonina, menos endófano. São novas tentativas de ver se a gente consegue manejar. O que funciona mesmo? Haloperidol, clozapina, risperidona ou olanzapina. Esses são os antipsicóticos top. Alguns desses antipsicóticos podem ser usados de forma injetável de 2 semanas, 4 semanas. Aqui estão alguns desses remédios. O mais tradicional, haloperidol decanoato, que tem no posto inteiro. Você vai tomar, cada ampola tem 50 mg, você vai tomar uma ampola normalmente a cada 7 a 30 dias. Mas os pacientes tomam uma ampola a cada 15, a cada 30 dias. E aí o remédio é em depósito dentro do paciente e o cara fica lá medicado. Não tem essa coisa de jogar fora o remédio. Como é que a gente usa o remédio de depósito? Primeiro, a gente equilibra o paciente com o remédio oral relacionado. Podemos equilibrar o paciente com haloperidol. Aí tem uma tabela de conversão da dose oral para a dose de depósito. Se o paciente equilibrou com 5 mg, usa tantas ampolas por mês. Se o paciente equilibrou com 10 mg, tantas ampolas por mês. Esse funciona para risperidona, para olanza, para paliperidona. Esses remédios aqui são remédios que custam 50 pila, e esse InVH-Trinza que está embaixo custa R$3.500, R$4.000 e dura 4 meses. Baixo padrão cultural, um bom funcionamento, uma bela medicação, mas nem todo mundo consegue custear essa medicação. Né? Então, são chamados remédios antipsicóticos de depósito que devem ser usados a partir da estabilização do paciente com medicação oral. E não pode ser usados além dessas doses, senão o paciente não pode, por exemplo, medicar injetável haloperidol decanoato por dia no paciente, vai matar o paciente. Vai dar obstorto, vai dar rigidez excessiva, o paciente não vai ficar bem. Não, antipsicótico funciona. Secundariamente, tu pode usar para controlar a agressividade, por exemplo, pacientes com retardo, pacientes com transtorno de personalidade. Pode usar para controlar a impulsividade. Alguns pacientes com um pouquinho de risperidona controlar a impulsividade do borda. Né?
ou do paciente com dependência. Pode ser usado, então, para controlar pensamentos suicidas. O remédio que mais segura pensamento suicida é lítio. Mas o psicótico ajuda. Então, não é raro, por exemplo, você está deprimido, o cara está pensando em se matar, ouve o vô que vem de noite chamar ele. Então, não é raro o cara se consultar para depressão sempre. Um antidepressivo, um antipsicótico, uma psicose, para a possibilidade dele, e lítio para controlar o risco de suicídio, mesmo que ele não seja bipolar. Como nós vamos ver agora, o lítio é um modulador do humor. Do humor ou estabilizador do humor são remédios usados para bipolares. O mais conhecido deles, o primeiro deles, se chama carbonato de lítio, que nesse momento não existe no Brasil. Fora do mercado brasileiro há quase um mês, mas tem muita gente entrando em crise pela falta do lítio. O lítio é um remédio, é um sal, então ele não tem metal pesado e não tem muitos de nós. A gente ingere um pouquinho de lítio, a gente come um brócolis, como toma água mineral. Então, o exame que se faz para detectar a litemia não é exame diagnóstico. Você não vê algum médico picareta que o cara um exame de lítio para ver se ele tem que usar lítio ou não. Não é assim que funciona. Lítio, qualquer um de nós fizer o exame, dá 0,2, 0,3, tem pequenininho para ver, tem água mineral, tem um pouquinho de ingesta de lítio. O exame de lítio, litemia, é utilizado para acompanhamento da medicação lítio. É um excelente modulador de humor. Principalmente porque ela tem uma predominância depressiva na sua bipolaridade. Excelente. Funciona para prevenir suicídio, mesmo que não é bipolar. Funciona para bipolaridade. Funciona para controle de impulso. Excelente remédio. Alguns probleminhas. Pode aumentar peso. Pode alterar a glicemia. E pode alterar a tireoide. Então, quando a gente vai usar esse remédio, a gente tem que controlar o peso do paciente, a glicemia do paciente, a função da tireoide. Além disso, esse remédio pode fazer alteração renal. É um remédio que não passa por fígado, é um remédio metabolizado excretado via renal. Então, tem que saber a função renal do paciente para poder pedir lítio e acompanhar a função renal do paciente. E nesse momento, um paciente meu que está com poliúria e polidipsia. Ou seja, nós estamos investigando diabetes insípidos. E pode ser causado pelo lítio. Mas é um excelente remédio. Milhares de pessoas usam lítio, tem um padrão baixo de efeito controlado, mas tem que se cuidar. Ácido valproico, vocês vão encontrar ele em duas formulações: o ácido valproico, o valproato de sódio depaquene. O divalproato de sódio é o chamado depakote. Então, depaquene e depakote são a mesma medicação. A única diferença é que o depakote, teoricamente, causa menos efeito gastrointestinal. Mas tu pode usar um ou outro. No oposto, temos ácido valproico, depaquene. É um remédio anticonvulsivante, mas talvez, pelo seu potencial de estabilização de membrana, ele possa trabalhar bem com bipolaridade, principalmente na bipolaridade de predominância maníaca. Então, uma dose entre 1.000 miligramas, 1.500 miligramas, normalmente é um bom remédio para bipolares, principalmente mais agitados, predominância maníaca. Excelente remédio. Um outro bom modulador de humor é a carbamazepina, o Tilitol. Boa medicação, excelente medicação. Só que você tem que lembrar uma coisinha: carbamazepina é um indutor universal de citocromo P450. Então ele induz todas as famílias da CYP P450. Ou seja, ele corrói tudo quanto é medicação que vocês possam imaginar, até ele mesmo. Tu usa cadmo, o cara está estabilizado com 600 miligramas, daqui a pouco 600 não funciona mais, para subir a dose, ele se autocorrói, aumenta o próprio metabolismo. E a carbamazepina, então, corrói várias medicações, inclusive anticoncepcionais orais. Então, pacientes que estão usando Tilitol têm que saber que o seu anticoncepcional oral não irá funcionar o uso concomitante da carbamazepina. Tem que ser avisado os pacientes sobre isso. Tá? Então, excelente medicação. Não é uma boa opção para quem é polimedicado, mas é um excelente remédio para controlar, por exemplo, além da bipolaridade de tipo mais maníaca, é um excelente remédio para controlar a agressividade. Então, vocês vão ver pacientes cerebrais orgânicos, retardo mental, pós-TCE, pós-AVC, usando carbamazepina para controlar a agressividade e impulsividade. Uma boa medicação. Oxcarbazepina, o trileptal, mais ou menos com o mesmo padrão de efeito da carbamazepina, mas não tão bom, com menos um pouco de efeito de interação medicamentosa. Os remédios que realmente são bons são carbonato de lítio, ácido valproico, carbamazepina. Os outros, mais ou menos. Lamotrigina, o Lamitor, Neural.
É um bom remédio para bipolaridade e predominância depressiva. E todos esses remédios podem causar muita alergia, porque o carba está muito relacionado com alergia, inclusive o Steven Johnson. Mas lamotrigina é o mais de todos. Então, quando a gente começa a lamotrigina, a gente começa com 25 miligramas e a cada 5, 7 dias tu aumenta mais 25, chegando até a dose de 200 e poucos que a dose que pode ter uma certa estabilização de humor. Um remédio bom, mas está muito relacionado com a alergia, inclusive o Steven Johnson, tem que ser aumentado aos pouquinhos e funciona para bipolaridade do tipo depressiva. O Topiramato está aqui na lista dos de humor, mas é muito frágilzinho. Gabapentin, faltou pregabalina aqui na minha lista. Agora, por exemplo, minha lista foi escrita de pregabalina. Então, gabapentin e pregabalina tem ação mais ou menos assim, para bipolares mais brandos, como predominância ansiosa. Não é um bom remédio, mas também não é um bom remédio. Então, para que são esses remédios? Bipolaridade. Lítio para bipolaridade, lítio e lamotrigina funcionam bem para bipolaridade e predominância depressiva. Ácido valproico e carba para predominância maníaca. Pacientes com episódio misto, em que se mistura alguns sintomas da bipolar depressão, alguns sintomas da bipolar maníaca, se não estudar essa bipolaridade, ácido valproico é a melhor opção. São bons remédios. Bipolares de dependência química, ácido valproico é uma boa opção. Potencializadores cognitivos, remédios que melhoram essa capacidade cognitiva. Aqui, no início, aqui na primeira lâmina, vocês têm os remédios usados em demências, que são os anticolinesteráticos. Enzima butiril e acetilcolinesterase. E mais conhecidos no nosso meio, donepezila, galantamina, rivastigmina, são bons remédios. Eles, teoricamente, retardam o processo da perda da demência. Tem duas ações. São usados para patologias de demência, principalmente Alzheimer inicial. E eles têm uma função de retardar a queda. Além disso, aparentemente, pacientes que estão com Alzheimer mais avançado, que nem teriam indicação de segurar a queda mais, eles teoricamente funcionam bem para reduzir a agitação e delírio. Tá? Lá embaixo, vemos um antagonista não competitivo do receptor NMDA glutamatérgico, a memantina, teria indicação já para Alzheimer mais moderado a grave e para as demências de lobo frontal, desde o início. Tá? Um bom remédio. Para melhorar a déficit de atenção, vocês conhecem, né? Metilfenidato, que é a Ritalina, atomoxetina, que é a Stratera, que não tem no nosso mercado, faltando aqui o Venvanse, são remédios para melhorar a déficit de atenção. Lembrando, aumentam do Venvanse, que aumenta a dopamina, podemos assim, como é que a déficit de atenção funciona, pessoal? Teoricamente, sim, o cara que tem déficit de atenção tem menor volume de lobo frontal, então tem menor quantidade de dopamina no lobo frontal. Quando tu dá um remédio que aumenta a dopa, essa dopa regulariza a falta que tem no lobo frontal e ele fica legal, equilibra. Se tu não tem déficit de atenção e tu usa esse remédio, aumenta a dopa, além daquilo que seria normal. No primeiro momento aumentando o teu foco, no segundo momento podendo dar ansiedade, insônia, inquietude, agressividade, irritabilidade e eventualmente psicose. Então, isso são remédios que podem causar dependência. Não são remédios para serem usados para pessoas que não têm déficit de atenção, que têm déficit de atenção. Além disso, na última classe, como quase encerrando, são as chamadas drogas anti-craving, drogas anti-fissura. Para lidar com a fissura do dependente químico, certo, pessoal? A primeira delas, reposição nicotínica. Quando a gente fuma, tem upregulation de receptores colinérgicos. Todo mundo faz aquele upregulation lá, quando sai o tabaco causa muito desejo, muita necessidade. Funciona bem, tem mouse. Mas o que tu faz? Tu usa a reposição nicotínica. De vez em quando eu olho o WhatsApp aqui só para ver se algum de vocês mandou uma mensagem para regularizar alguma coisa. Usa a reposição nicotínica para dar nicotina para o cara e ir tirando aos pouquinhos, para ir, digamos assim, melhorando, diminuindo o número de receptores colinérgicos, diminuindo a fissura, porque é muito intenso para o cara do tabaco. Trata-se, nós vamos ter uma aula sobre isso, trata-se a saída do tabaco com duas medicações: reposição nicotínica e uso de antidepressivo, que normalmente se usa bupropiona. O tabaco, tem uma coisa engraçada, quando ele para de usar o tabaco, ele suspende a produção do leptina. Então ele dá aquela sensação que o cara não consegue ter bem saciedade.
acaba comendo demais, engordando demais no centro do tabaco. Então, se usa bupropiona para diminuir a ansiedade da palavra tabaco e para melhorar a produção da leptina, contrabalançando a saída do tabaco. Mas a droga de cravo que nós estamos vendo aqui é a reposição de nicotina. No Brasil, a gente usa um sistema de adesivo, de PET, sistema de goma. No fora do Brasil se usa o sistema de inalação, certo? Que é mais comum. Mas aqui no nosso meio nós temos o sistema de adesivo, que é o mais comum, e o sistema de goma. A goma, ela é dura, então não pode ser como a única reposição nicotínica. A reposição nicotínica que se usa no Brasil é adesivo e a goma só se necessário for. Vareniclina, Champix, excelente remédio para retirar tabaco. Entretanto, pacientes que são depressivos eventualmente podem ter picos de depressão com a vareniclina. Um paciente depressivo tem que usar com cuidado. É um excelente remédio. Naltrexona, o Hevia, hoje vocês vão usar ele para transtornos alimentares, para impulsividade, para uma série de patologias assim. Mas a original do Hevia, um remédio de sistema opioide, o original do Hevia, do Naltrexona, é para segurar a vontade de beber, e quando o cara bebe, ele não sente tanto prazer como sentiria se não estivesse tomando o Hevia. O Hevia, 50 mg, se usa um comprimido pela manhã e tem um remédio modulador do uso do álcool. Diminui a vontade e se o cara bebe, não tem tanto prazer assim. O acamprosato, já teve no Brasil, não tem mais, os remédios mais usados no mundo inteiro, também tem uma ação similar do Hevia, como outro mecanismo farmacológico, uma ação similar diminui o desejo, quando o cara bebe, o cara tem tanto prazer. Disulfiram, acabou de ser cometido um crime nesse momento. O sulfiram saiu do mercado brasileiro. Remédio extremamente útil, remédio bom remédio, funciona muito bem esse remédio. Tiraram, antigamente era chamado de antietanol, era Antabus, no comercial anterior, atualmente é o antietanol no mercado. Então, como é que ele funciona? Ele bloqueia o metabolismo do álcool, aumentando um subproduto chamado acetaldeído. Se o cara bebe e está usando o sulfiram, ele pode ter reação alérgica, coceira, papo, acidorese, desmaio, convulsão e infarto agudo do miocárdio. Então é um remédio que não diminui a vontade, não diminui a ansiedade, não faz nada. Ele bloqueia o metabolismo. Se o cara bebe, ele sabe como pode beber. Então, para poder tomar o sulfiram, o cara fica 5 dias sem beber para poder tomar o sulfiram. Se o cara vem tomando o sulfiram e quer voltar a beber, ele tem que ficar 5 dias sem tomar o sulfiram para poder voltar a beber. É um remédio excelente para controle absoluto do álcool. Paciente colaborativo. Não pode ser um paciente que toma esse remédio escondido e mata o paciente. Também é usado, ele age numa enzima chamada dopamina beta-hidroxilase, alterando o metabolismo de remédios de tipo anfetaminas e cocaína. Em pacientes dependentes de cocaína, alguma vez se prescreve esse remédio aqui, ele diminui, então, a cocaína é diferente, ele diminui o desejo do consumo de coca e diminui o prazer advindo quando o cara usa coca ou usa anfetamina. Então, é usado para abstinência de coca e demais anfetamina. Está fora do mercado. Está chegando no mercado, teoricamente, a vacina para cocaína, ele teoricamente parece que já está sendo produzida, né, cara, uns 20 anos já está esperando por isso, não chega nunca. Propran, eu acho que não é, propranolol. O que esse remédio ele é? Ele é um beta-bloqueador e ele ajuda a segurar a ansiedade na saída da cocaína. Junto com a cocaína, o cara usando a cocaína não deve tomar porque tem efeitos colaterais graves. Mas o cara parou de usar a cocaína, está muito ansioso, esse remédio segura muito a ansiedade na saída da cocaína. Não pode usar o propranolol junto com a cocaína, os cardíacos severos. Mas se o cara está em abstinência, segura muito a ansiedade. Os inibidores seletivos de recaptação, que algumas vezes melhoram sintomas de abstinência. Essas são chamadas drogas anti-craving. É diferente você vê que não tem diazepam aqui, né? Não existe indicação de uso de benzodiazepínico em pacientes dependentes. Pacientes dependentes que não toma benzo, a não ser quando vai fazer abstinência imediatamente controlada. O benzo 10 dias para tirar a droga dele. Mas só aí. Nunca mais dá benzo para paciente dependente químico. Você está lá anos sem beber. Vai no médico, tem ansiedade. O médico não conversa com o cara, dá para ele benzo. Ele aumenta em 10 vezes a chance de recair desse paciente. Então não se usa benzo em hipótese alguma para dependente químico depois da abstinência imediata. Um paciente meu,
era dependente de lorazepam, Lorax. Tomava lorazepam, 2 miligramas cada comprimido, e tomava ao redor de 50 comprimidos dia. É uma dose cavalar, certo? Esse cara teve uma internação no hospital de Porto Alegre e foi atendido por um ex-aluno meu. Praga não é fácil. E o cara lá estava numa crise ansiosa e ele disse para o médico, disse para o meu terceiro, eu não posso tomar diazepínico porque eu sou dependente. E o cara disse, não, eu uso um remedinho aqui, não vou dizer o que é, mas vai funcionar para a tua cidade. E deu para ele Lorax. Sabendo, por exemplo, dizendo que não podia tomar. Bom, obviamente, melhorou a ansiedade no hospital, tratou a patologia clínica dele, teve a alta dele e afundou na dependência de novo. Mas agora, uns 9 meses depois da alta dele no hospital, finalmente a gente está conseguindo pará-lo, novamente. Ele se desorganiza demais, não consegue trabalhar, passa o dia inteiro chapado. Né? Então, assim, benzo não está nessa lista. Não é remédio para tratar. Olha, pessoal, encerrando assim, psicofármaco. A gente crer. Eu acho que a gente pode. Eu estou encerrando aqui aberto, vocês quiserem abrir áudio, abrir chat aí para a gente poder tirar dúvidas, assim, pessoal. Repetindo, então, hoje a aula de hoje é psicofármaco. Na semana que vem nós teremos uma aula às 9 da manhã e temos uma segunda aula entre 10h15 e 10h30 para que a gente possa dar uma emparelhada na matéria. E provavelmente será assim na semana que vem e provavelmente será assim na outra semana também para a gente poder segurar isso aí. Alguém tem uma pergunta, pessoal? Estou disponível para vocês. Vocês viram que a maioria dos livros, as referências biográficas, todas têm um ícone lá da minha biblioteca no site da Ubra. Ou seja, a biblioteca, eu não tinha olhado com calma lá, é muito rica, tem muita coisa boa. Assim, eu sugiro que quem não olhou bem, assim, vá olhar, excelente, claro. Todos os livros que a gente precisa estar lá na psiquiatria, talvez nos disciplinas também seja, livros de literatura, muito legal. E tem gente saindo já saíram 2. Alguma pergunta que vocês querem fazer, estou disponível. Estou lendo. Mas estou lendo. Os inibidores de recaptação, não sei se todo mundo leu o que ele escreve ou só eu que leio? Não sei isso aí. Me responda alguém, por favor. Sim, todo mundo lê. Tá. Professor, os inibidores de recaptação de nora-dopa também tem efeito de déficit de atenção. Talvez a bupropiona tenha um efeito de déficit de atenção, certo? Mas é brando, assim como imipramina, porque vocês vão ver muitas vezes os pediatras receitando imipramina para déficit de atenção. E funciona. Os especialistas em déficit de atenção, lá, o pessoal do ROI, do Clínicas, não concorda, que acha meio estranho o cara receitar. Mas sim, pode ter. A bupropiona pode ter uma determinada ação em déficit de atenção. Isso significa estabelecer a dose oral, ou seja, tu primeiro trata o paciente com a substância oral, por exemplo, o peridol aldol simples, 5 miligramas, e depois o cara está bem, está estável, tu viu que dose que ele usa mesmo, tem uma tabela que faz a correlação. Então, se o cara estabilizou com 10 miligramas, tem que usar tantos ampolas por mês. Então, sempre primeiro se estabelece a dose oral, se estabelece que dose deixa o paciente bem, e depois tu passa para a substância de depósito, uma tabela que tem para todos os remédios. Assim. Ele é um bom remédio antipsicótico, só que é um remédio antipsicótico mais ativador. Um remédio que deixa o cara mais ativo. Então, se o cara tem mais sintoma negativo, seja mais paradão, mais apático, mais anedônico, pode ser um bom remédio. O cara é mais agitado, mais delírio, mais agressivo, talvez deixe o cara agressivo demais, possa piorar a situação. Uns filmes assim, quando o cara tá agressivo, assim, né? O cara tá muito agressivo, primeiro que no remédio funciona tão rápido assim, né? O cara tá muito agressivo que se usa uma combinação do haloperidol com a prometazina. Pode ter haloperidol e prometazina na mesma ampola e tu pode dar uma injeção intramuscular ou só haloperidol puro, se é um paciente menor, assim, né? Normalmente se usa haloperidol com prometazina.
Antigamente se usava clorpromazina como metazina, numa ampola, e gardenal, fenobarbital na outra ampola. Se chamava coquetel lítico, isso é para derrubar mesmo. Gardenal numa ampola separada porque cristaliza com outras substâncias. Então, normalmente se usa ou haloperidol injetável, numa situação de agressividade, ou haloperidol prometazina, numa situação de agressividade. Mas um tempo atrás se usava clorpromazina, levopromazina com morosine, misturado com prometazina, e numa outra ampola gardenal. Mas hoje em dia não está se usando mais tanto. Existe relação do metilfenidato com redução de memória? Olha, teoricamente não. Teoricamente, o metilfenidato, como melhora a atenção do cara, vocês têm que pensar que a memória faz parte do cara, ter atenção para botar a memória para dentro do cara. Teoricamente, não. Se está tendo redução de memória, provavelmente a dose está excessiva e está aumentando muito a ansiedade, um outro sintoma que pode chegar a aumentar a distraibilidade do sujeito. Teoricamente, não. Quando usa a longo prazo, o benzo. O benzo é uma medicação GABAérgica. Como é que funciona? Você lembra? Você toma um benzodiazepínico, ele vai lá no receptor GABA e ele faz uma modulação alostérica do receptor GABA. Então, o sítio original do receptor GABA, onde entra o GABA. Ele age não no sítio original, mas ele age no sítio paralelo, fazendo modulação, aumentando a permeabilidade do receptor GABAérgico, assim como o álcool. Isso que a benzo e álcool têm efeitos somatórios, então são moduladores alostéricos do receptor GABAérgico. Então, sim, se aumenta a GABA, a ação do GABA, eu tenho mais tranquilização, mais sono, mais depressão, eventualmente, e problemas de memória, assim como álcool. Então, pode precipitar demência, por exemplo. Pode precipitar demência. Então, esse é um dos problemas do benzo. Eventualmente, isso precipita demência. O lítio também tem efeito, sim, o lítio pode ser usado na impossibilidade de agressividade, excelente medicação. Quando ela é de origem orgânica, por exemplo, no cargo mental, talvez seja melhor o carbamazepina. Mais alguma coisa, pessoal? Pensa bem o que eu estou falando. Existe a depressão e a bipolaridade. A depressão, o lítio tem uma ação de potencializar o efeito do antidepressivo, mas não é muito usado para isso, então não é contato com suicídio. Existe uma entidade chamada depressão mista, mas é uma entidade muito discutida, a gente não reconhece bem essa entidade e não é uma coisa que a gente vai trabalhar com esse conceito de depressão mista. Existe a bipolaridade, que pode estar o cara num momento maníaco, num momento depressivo, num momento misto. Isso sim, bipolaridade mista é mais comum. Aí lítio não é a melhor medicação. A melhor medicação é ácido valproico. Mas pode ser usado, mas não é o melhor comum. Isso, também. Bipolaridade mista. Depressão mista existe essa entidade, vocês vão ver lá no código lá que tem, mas não é uma entidade que tem assim uma boa aceitação. Alguma coisa, pessoal? Vamos de novo. Nós falamos sobre a quarentena, pessoal. Você sabe, né? A gente tem que manter as pessoas assim, a atividade, rotina é uma coisa muito importante. E a primeira coisa que a gente faz aqui na rotina tem que orar para levantar, orar para fazer atividade física, orar para estudar. A rotina nos protege. Cuidar da casa é uma coisa muito legal. Cozinhar é melhor que a gente cozinha, é coisa boa, isso faz bem. Isso, eventualmente, algumas pessoas vão guardar em si memórias mais pesadas. E, talvez mais adiante, não é isso. Como todo mundo está passando por isso, a maioria das pessoas vai passar tranquilo por isso, vai chegar da tua. Medicação, assim, o cara não consegue dormir, está muito ansioso. A sugestão é usar um antidepressivo. Estalopram, Lexapro, é uma melhor indicação, assim, sabe? E tentar evitar o uso de benzo. Se o cara tiver alguma crise, mais ansiosa, mas até que pode dar, não é uma boa ideia.
Isso é uma legislação que saiu, né, permitindo que tu podia receita até 6 meses. Eu acho muito complicado isso, porque o tratamento psiquiátrico não é só dar remédio, cara. Lá no ambulatório isso que a gente tem, mano. Não é assim que funciona a psiquiatria, né? Precisa conversar com o paciente, não tem essa de dar remédio 6 meses. Além disso, pacientes depressivos, 6 meses de remédio, muito fácil se suicidar com o teu remédio. Acho que sim, um paciente muito estável, que tu conhece muito, vai fazer atendimento online, então, eventualmente pode fazer isso, mas não acho uma boa solução. Mais uma coisa, pessoal? Tem uma sugestão para você, sempre faça o simples. Psicótico. Se é bipolar, modulador de humor. Está deprimido, antidepressivo. Não faz bobagem. Lembrem que o paciente que chega com sintomas depressivos, tu sempre tem que fazer diagnóstico diferencial com bipolaridade. Não é legal dar só antidepressivo para o cara que é bipolar. Tu eventualmente piora o quadro, eventualmente piora o quadro a longo prazo, eventualmente tu pode fazer a coisa chamada de virada mania, jogar ele para mania. Então não é uma boa indicação usar antidepressivo só para bipolar. Então, se o cara chegou com sistema depressivo, tem que investigar se o cara é bipolar ou é deprimido. Se investiga a bipolaridade. Se em algum momento da vida dele passou por um período de mania ou hipomania. Tanta energia dentro de si, tanta coisa que você fazer mil coisas ao mesmo tempo, não conseguir concluir. Tanto se sentir tão bem a ponto de ficar mais arrogante, mais difícil, tanta energia a ponto de não precisar dormir, tanto pensamento dentro da cabeça que parece que não cabe na própria cabeça. Eventualmente o cara faz uma bipolaridade, né? Tá só te contando a depressão, tem que investigação. Bom, pessoal, então tá, vamos ficar por aqui. Prazer, acho que funcionou. Semana que vem, 9 horas da manhã, nós estamos juntos de novo, tá? 9 horas da manhã, na semana que vem, estamos juntos novamente. Espero que vocês tenham curtido o processo.